Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse 14º episódio, as alunas Luísa Freitas e Gabriele conversam com José Gomes sobre engenharia industrial. Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Gabriele, nós somos do Colégio Portinari Pretoriano e hoje a gente vai entrevistar o José. Olá, meu nome é José Gomes. Hoje o assunto aqui é engenharia industrial. Eu sou engenheiro formado, engenheiro mecânico formado. Já são 30 anos de formação. Hoje eu trabalho na Melita, é uma indústria de cafés, uma empresa alemã, com mais de 100 anos de fundação. E vou conversar com essas meninas aqui, falar um pouquinho da minha história e sobre o que é engenharia industrial hoje na atual conjuntura, ok? Como surgiu o seu interesse pela engenharia industrial? Então, eu era um jovem como vocês, com 15 anos, 16 anos, e eu sempre gostei muito de descobrir as coisas, né? Então, na época, hoje todo mundo tem, a maioria, né? Vi aqui várias pessoas com aquela moto elétrica, né? Na minha época chamava-se mobilete. Então, mobilete era gasolina, né? E eu adorava mexer na minha mobilete, desmontar, trocar escapamento, fazer as coisas. Eu sempre fui muito curioso para tudo, né? E aí depois da mobilete eu ganhei um carro, aí eu gostava de saber como que funcionava todos os carros, foi meu Fusca, foi meu primeiro carro, né? Então assim, foi muito legal e assim nasceu por ser curioso, querer aprender, saber das coisas, como funcionava. Daí então eu falei assim, nossa, por que não ser engenheiro? E eu tenho um tio que é engenheiro, né? E ele trabalhou a vida inteira com linha automobilística, montando dispositivos para construir carros, né? E eu falei, nossa, que legal, né? Deve ser uma indústria automobilística. Como será que né? Construir as coisas, fazer desde coisas mais complexas, como é um carro, ou construir uma ponte, ou como fazer uma mesa como essa, tal. Daí foi assim que eu me vi estudando engenharia. Então, com 17 anos, eu estava acabando o terceiro colegial. Eu falei assim, poxa, tá aí o que eu quero fazer da minha vida, é ser engenheiro. Qual foi o maior desafio no começo da sua carreira? O maior desafio, eu morava em Marília, como eu falei, estava com 17 anos, e aí eu fui estudar em São Paulo. E, poxa, sair menor de idade, estudar em São Paulo, isso eu estou falando, eu comecei a faculdade em 1991, né? Então há muito, muito tempo atrás. E aí eu falei assim, nossa, eu vou sair da minha casa, sempre morei com meus pais, né? Falei assim, agora eu vou morar, né? Numa grande cidade, muito diferente de Marília, aqui do interior de São Paulo, e assim foi. Falei, acho que esse foi o meu maior desafio. Falei assim, nossa, morar numa grande cidade e fazer faculdade, que as coisas mudam bastante do colegial para faculdade. O que exatamente um engenheiro industrial faz no dia a dia? Nossa, o engenheiro industrial, ele basicamente propõe soluções para problemas. O que a gente faz é achar alternativas para fazer as coisas com custo menor, mais rápidas, mais eficazes. Muitas vezes problemas acontecem, o que é comum numa linha de produção. Então a gente acha soluções. Nós fazemos projetos para ampliações de fábrica, para ampliações de linhas, né, novas linhas de produção. Então a gente trabalha sempre pensando em melhorias.
Qual é o papel do engenheiro industrial no desenvolvimento e na implementação de tecnologias automatizadas? É tudo, né? Acho que na engenharia a gente tem acesso né, a novidades. Eu, recentemente, semana passada, eu estava numa feira na Alemanha, onde tinham 3.000 expositores falando sobre trazendo, né, novas tendências, linhas de produção, novos materiais recicláveis, materiais sustentáveis, né? Então, assim, a gente acaba tendo assim, acesso a muita informação e, obviamente, que a gente tem que capturar aquelas novidades, aqueles equipamentos que fazem, vamos dizer, que tem a ver com aquilo que a gente precisa dentro da fábrica, né, das fábricas, né? No caso, eu sou responsável por 2 unidades, né? Então, é isso. O engenheiro industrial, ele também trabalha na segurança dos funcionários? Eu diria 110%. Né? A fábrica não é só uma estrutura, né? Um galpão, equipamentos, né? Quem faz acontecer as coisas são as pessoas. Né? Então eu costumo dizer assim, uma fábrica sem pessoas não é nada. Né? Então, assim, e para isso a gente tem que trabalhar sempre com segurança. Né? Então, desde o momento que a gente vai, por exemplo, instalar um equipamento, toda uma análise de segurança em relação ao equipamento é feito até previamente à aquisição do equipamento. E depois que esse equipamento está lá montado, antes da gente iniciar, né, o que a gente chama de startar a máquina, a gente faz toda uma análise de segurança para que ninguém, né, se machuque, ninguém fique cansado ou com uma postura errada. E isso eu estou falando sobre máquinas, mas também isso daí vale para tudo, né? Mesmo o pessoal que trabalha no escritório, a altura da mesa, o tipo de cadeira que as pessoas sentam, a tela do computador, a iluminação das salas. Então, 110% a gente cuida, sim, da segurança das pessoas. Como funciona a comunicação entre os diferentes setores de uma fábrica? Bom, dentro de uma empresa, né, como a que eu trabalho, são vários departamentos. E aí, dentre esses vários departamentos, está a área industrial, a qual eu fico responsável. E dentro da minha estrutura, eu tenho pessoas, né, profissionais que trabalham comigo, cada um sendo responsável por uma área. Por exemplo, dentro da área industrial da empresa que eu trabalho, eu tenho o gerente de planta. Então, o gerente de planta ele é responsável pela produção, manutenção, pela área administrativa da unidade. Numa fábrica a gente tem um pessoal de segurança, de portaria, a gente tem o pessoal de limpeza, né? Então tudo isso daí faz parte do papel desse gerente de planta. Além disso, eu tenho o gerente de qualidade, que faz todo o acompanhamento dos produtos que a gente está fabricando, tem todas as normas que a gente precisa seguir enquanto indústria de alimento. Tem uma coisa super importante que, além da segurança, é a parte de boas práticas de fabricação. Então, a gente trabalha com alimento. Então, por trabalhar com alimento, a gente precisa seguir vários padrões e standards assim, de segurança do alimento. Né? Que mais? A gente tem o pessoal que faz a degustação dos cafés. Quando a gente recebe o café, tem um pessoal selecionado e que sabe provar café para saber, olha, esse produto, essa matéria-prima vai para determinado produto, essa outra matéria-prima para um outro produto e assim por diante. Né? E depois tem o pessoal administrativo que cuida da parte dos apontamentos de fábrica,
das eficiências, e assim a gente trabalha, né? Não é só a área industrial, aí fora a área industrial tem as outras áreas, tem o nosso CEO, que responde pela unidade aqui no Brasil, tem o pessoal de marketing, que cuida da marca, as marcas, né, dos nossos produtos, a parte financeira, que mais? Tem o pessoal de vendas, né? Sem vendedor a gente não tem produto para entregar, né? Eu estava falando em entregar, tem também a área de logística, a qual eu sou responsável. Eu tenho um gerente de logística e tem uma equipe enorme que cuida de fazer as entregas dos nossos clientes, enfim. Então é uma estrutura bastante grande para as coisas acontecerem e funcionarem. Quais decisões difíceis um diretor industrial precisa tomar? Bom, todo dia tem decisões difíceis para a gente tomar, mas eu diria para vocês que o mais importante de uma função como a que eu exerço é ter equilíbrio, né? Porque todas as decisões elas são às vezes contraditórias. Por exemplo, parar uma linha de produção por algum problema de qualidade versus aquela parada, deixar de produzir e não ter produto para entregar para o cliente. Isso é uma decisão difícil e tem que ter o equilíbrio. O que é mais importante nesse momento? Outra coisa, por exemplo, vamos investir em novos equipamentos. Mas qual é o equipamento melhor? O que entrega mais eficiência, menos desperdício e que, ao mesmo tempo, vai de encontro com a expectativa do consumidor, né? E ao qual o time de marketing é responsável. Então, são várias decisões todos os dias e sempre o que a gente busca com o time nosso, buscar o equilíbrio. Como a tecnologia transformou a indústria nos últimos 30 anos? Nossa, a tecnologia ela veio a agregar em muitas coisas para uma indústria. A parte de dados e informações, por exemplo, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia o apontamento da produção, tudo no papel. Aí depois a gente pegava no final do dia ou no dia seguinte, passava todas as informações para o computador, uma planilha de Excel. Aí depois a planilha de Excel a gente avaliava. Então assim, isso tomava às vezes 24 horas para a gente poder ter uma informação sobre o que aconteceu. Hoje as coisas acontecem online. Então, por exemplo, a gente está lá, está produzindo, o pessoal está fazendo os apontamentos, as paradas, ou apontando o volume produzido, etc. E isso daí está online na minha tela, na minha frente. Eu estou vendo o que está acontecendo, não só eu, mas todo o nosso time, vendo o que está acontecendo, quais são as ineficiências, aquilo que é necessário fazer, e o pessoal está atuando para solucionar. Então eu diria assim, o que de 30 anos para cá a tecnologia avançou é essa velocidade de informações, de dados, que faz com que a gente tome decisões muito mais rápidas e assertivas. Na sua experiência, quais foram as maiores mudanças tecnológicas que você viu acontecer na indústria? Como eu acabei de falar, acho que a velocidade de dados, de informações e a questão também de automação. Hoje em dia, muitas atividades que são repetitivas, e não só atividades operacionais no chão de fábrica, mas atividades mesmo em sistemas, né? Hoje em dia você consegue automatizar, colocar um robô para fazer paletização, ou um robô mesmo fisicamente, né, montando pallets, ou mesmo uma robotização de um sistema. Por exemplo, para avaliar, de repente, uma questão financeira de clientes. Antigamente, eram analistas que faziam essa análise, né?
e via o sistema, o computador, entrava, avaliava, etc., tomava decisão. Hoje você pode ensinar um robozinho dentro de um sistema automatizado que ele faz isso daí com uma velocidade muito grande. O avanço tecnológico aumenta a produtividade? Ah, com certeza. O avanço tecnológico ele faz com que nós consigamos aumentar a produtividade tanto na linha de produção, digo, colocando robôs, colocando inteligência para que os equipamentos busquem informações e nos tragam essas informações para a gente tomar decisão. Então, não só através de robôs mecânicos fazendo essa automação da linha, mas também de informações para a gente tomar decisão mais rápido. Quais aspectos dentro de uma indústria ainda dependem da ação humana? Ah, todas, né? O relacionamento humano é fundamental dentro de uma empresa, né? Então, mesmo com automação, como eu disse, utilização de robôs ou máquinas automatizadas, é indispensável ter o ser humano fazendo as interações humanas, pensando, fazendo projetos, buscando novidades, né? Então, o ser humano é fundamental dentro de dentro de tudo, né? De relacionamento, enfim, dentro de uma empresa. Enfim, é isso. Então, como você mesmo disse, é fundamental o humano na fábrica. Tem alguma habilidade assim específica que é mais importante assim, o ser humano participar? Eu diria assim, o ser humano ele tem que ter força de vontade sempre, não pode desistir, ter resiliência, né? Uma coisa que quando a gente vai buscar alguma pessoa para trabalhar com a gente na empresa, eu falo assim, parte técnica todo mundo aprende. Hoje a gente tem informações através de várias plataformas de educação, escola, etc. Mas o comportamento humano, a vontade de aprender, dedicação, resiliência, né? Falar, olha, isso daqui eu não consegui fazer, mas eu vou continuar até eu dar uma solução, né? Isso daí é fundamental. Então, o que a gente busca quando quer trazer algum profissional, falar a vontade dessa pessoa de aprender, né? Isso é fundamental. Quais são as maiores preocupações na instalação de novas tecnologias dentro da indústria? Quais são? As maiores preocupações quando vocês vão instalar uma nova tecnologia? Bom, primeiro em relação à segurança, né? Poxa, aquele equipamento, o quão a forma como ele foi construído, como que as pessoas interagem com aquele equipamento, então isso é fundamental, né? Onde ele será instalado, o equipamento vai entregar aquilo que a gente se comprometeu, tem um investimento por trás, então, puxa, produtividade, qualidade da embalagem, aspectos, né, da embalagem, então isso é importante. Então, voltando à sua vida profissional, como que foi atuar assim internacionalmente? Bom, eu era recém-formado com 23 anos, né? E eu tive uma oportunidade de ir para a Alemanha. A Melita é uma empresa alemã, mas eu não trabalhava na Melita naquela ocasião, trabalhava numa outra grande empresa, e aí eu fui convidado a ficar lá expatriado por 6 meses, e isso para mim foi muito importante. Isso aconteceu lá em 1997, quase 30 anos atrás, né? E foi muito importante para minha carreira. A partir dali, bom, primeiro, não falo alemão, mas eu falo inglês, e eu dou uma dica, né? Se vocês quiserem trilhar qualquer carreira que seja aí, o inglês é muito importante. E aí eu fui para lá, então imagina, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Fui para
para a Alemanha. Antes de ir para a Alemanha, eu fiquei em Londres, fiquei 15 dias fazendo um curso intensivão de inglês para poder melhorar e não fazer feio lá, né, na Alemanha. Mas isso abriu muitas portas para mim, porque com essa experiência internacional, vivendo lá uma outra cultura completamente diferente da nossa, foi bastante interessante. E como eu falei, né, falei para vocês, poxa, engenheiro, curiosidade, vontade de saber das coisas e tal, né? Todo final de semana eu viajava para algum lugar lá, né? Então eu fiz amizade com uma pessoa que trabalhava numa agência de turismo, e naquela época não tinha celular, não tinha Google Maps, não tinha nada, tinha um mapa impresso. Eu comprava os tickets do trem, a pessoa reservava para mim o hotel, pegava minha mochilinha na sexta-feira à noite, ó, e ia mochilar por várias cidades lá. Então isso daí para mim foi muito importante, não só pelo aspecto profissional, e eu aprendi muito lá na empresa, né, mas do aspecto pessoal, de, poxa, chegar numa cidade sem conhecer, e visitar monumentos, olhar a cultura, curioso, fazer amizades com pessoas que estavam ali, ou no hotel, ou, né, numa loja, tal, conversar, né? Falei, nossa, que diferente que é a cultura desse pessoal. Então isso foi bastante importante para mim. Qual foi a experiência mais marcante da sua viagem para lá? A mais marcante? Foi legal essa história aqui. Eu estava lá em Londres quando a princesa Diana morreu de acidente de carro em Paris. Foi no dia 31 de agosto de 1997. Eu falo isso porque meu aniversário é 4 de setembro, então foi logo depois do aniversário. E eu estava lá em Londres. E de repente eu, me vi lá no meio daquele turbilhão de emoção. Princesa Diana morreu, ela era muito querida. Vocês podem conhecer por fotos, ou a mãe de vocês, né? Toda adolescente naquela época adorava a Princesa Diana. Então foi assim, do lado pessoal, bastante marcante para mim, ver toda aquela questão da morte dela e o quão as pessoas gostavam dela, né? Então, do lado pessoal foi isso. E do lado profissional, foi um desenvolvimento que depois que eu tive lá, que eu vi as coisas acontecendo lá, era um processo industrial. Eu peguei aquelas informações, eu trouxe para o Brasil, na empresa que eu trabalhava, coloquei em prática, e aquilo foi um sucesso aqui, deu muito certo, reduziu-se bastante custos e tal. Então, foram as duas coisas marcantes, tanto profissional quanto pessoalmente. Qual erro profissional mais ensinou você? Eu acho sim, foi um projeto que eu acabei antecipando algumas coisas pela ansiedade de querer fazer mais rápido. Foi na primeira empresa que eu trabalhei e eu acabei cometendo um erro a hora que eu fui fazer todo o processo de fabricação, e aquilo ali acabou custando bastante grana para a empresa, um prejuízo. E aquilo ali me marcou. Falou assim, antes de sair afoito fazendo as coisas, a gente parar, pensar, planejar e fazer as coisas com calma, né? E planejado, isso é o mais importante. Falando de erros, teve algum momento da sua carreira que você pensou em desistir? Não. Eu acho assim, desistir não, mas tomar outro rumo, né? Eu, como eu falei, fui estudar desde cedo lá em São Paulo, tal, e eu já namorava a minha esposa. E ali eu falei assim, nossa, eu gostaria de mudar um pouco a minha trajetória profissional.
E aí eu falei assim, poxa, eu gostaria de morar no interior. Sou de Marília e tal. Eu falei assim, poxa, como eu gostaria de fixar a residência no interior. Só que a indústria, eu trabalhava numa indústria metal mecânica, né? Eu falei assim, poxa, se eu continuar nesse ramo, a minha vida vai ser aqui, né? Não vai ter jeito de voltar para o interior, porque a maior parte das empresas metalúrgicas estão nos grandes centros. Aí eu tomei uma decisão de vir para o interior e eu falei assim, poxa, eu gostaria muito de trabalhar numa indústria alimentícia, né? E ali foi uma decisão de carreira, né? Falei assim, poxa, ali eu falei assim, eu quero fixar a residência no interior, naquele momento, né, da minha vida ali, porque eu queria casar, queria, enfim, ter filhos, etc. Eu falei assim, puxa, a minha vida no interior vai ser mais fácil para alcançar isso, né? Então ali eu tomei uma decisão na minha vida, eu estava com 27 anos, eu falei, ou é agora ou nunca. E ali foi uma decisão importante, essa mudança de carreira. Depois de 30 anos, o que ainda motiva você? A conhecer, né? Sempre, né? Coisas novas, né? Diferentes formas de fabricar as coisas, né? Como eu falei no início, semana passada eu estava na Alemanha, uma feira enorme de novidades da indústria de bens de consumo, de embalagens, etc., né? Poxa, eu vi uma coisa fantástica, assim, né? Hoje em dia a automação está ficando tamanha que, por exemplo, carros, né? Hoje em dia nos automóveis a gente entra no carro, você fala com o carro, aumenta a temperatura, ele sobe a temperatura, olha, aumenta a ventilação, ele aumenta a ventilação, muda a luz interna, a cor, etc. Ele obedece o nosso comando. E as máquinas, elas estão indo para esse ponto de o operador trabalhar com um headset, falando com a máquina e, olha, aumenta a temperatura da selagem inferior, diminui a velocidade de tal equipamento e assim por diante. Então, a vontade de conhecer coisas novas aí que me alimenta a cada dia a estar trabalhando, atuando. E outro ponto também fundamental que é relacionamento com pessoas. Eu tenho muito relacionamento com pessoas, né? Então, aqui internamente, poder passar a minha experiência para frente, ensinando, aprendo demais, e aprendo não só com o meu chefe, com meus pares, mas com meus subordinados. Todo dia eu aprendo dentro da minha casa, então é um aprendizado constante. E agora, para finalizar o nosso programa, a gente vai fazer umas perguntas rápidas para você. Tipo um bate-bola? Isso. Então tá bom. Você prefere café ou energético no trabalho? Café. E cappuccino. Alemanha ou Brasil? Brasil, sou brasileiro. Apesar de trabalhar numa empresa alemã, mas sempre Brasil. Você preferiu a faculdade ou a experiência prática? A faculdade da base, experiência prática da vivência. Liderar pessoas ou resolver problemas técnicos? Liderar pessoas. É uma arte. Muito obrigada por ter vindo hoje. A gente vai terminar o programa por aqui. A gente agradece muito sua presença. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e quando quiserem, estou de volta. Obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.